Chegamos para mais uma lição Betel. Dessa vez nós estamos chegando aqui na lição com a ajuda do nosso pai. Lição 8. A ousadia do cristão diante dos infortúnios é o nosso tema. Então presta atenção aí, porque o texto áureo diz assim, ó. E então o rei lhe disse: que é que o tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Está lá em Esther capítulo 5, versículo 3. E a verdade aplicada diz: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé em Deus e na sua palavra. Essa é a ousadia do cristão. Objetivos dessa lição, que será lecionada aí, se na sua igreja for aos domingos, será lecionada no dia 21 de fevereiro. Que diz assim: mostrar que devemos ser ousados. Explicar que para Deus não há impossível. Não há impossível. E destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Olha que legal. O texto de referência se encontra em Esther capítulo 5, versículos 1, 3, 4 e 5. Então, capítulo 1, pula o 2, capítulo 5, perdão, pula o versículo 2, capítulo 5, versículo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo de número 5. A introdução diz assim, ó: através do exemplo de Esther, aprendemos a necessidade de agirmos confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. Esther preconiza que em tudo é importante ser fiel a Deus. E Deus tem compromisso com os fiéis. Bom, não se esqueça. Já vou te pedir aí que você não se esqueça de orar pela sua turma, de orar pela sua aula, de você orar quando você estiver preparando o seu ensino, para que o seu ensino seja um ensino espiritual, seja um ensino edificante. Lembra e tenha sempre em vista que o mais importante no ensino é o fator prático. É aquilo que o aluno vai usar no decorrer da semana, do aprendizado que ele teve. Lembra que uma escola dominical não é um local acadêmico, é um local prático. Quanto mais objetiva for a sua aula, quanto mais prática, melhor você irá alcançar seus alunos. Então devemos ser ousados? Devemos ser ousados. Sim, devemos ser ousados. Se você é cristão e se sente cabisbaixo e sem entusiasmo, precisa de atenção, preste atenção no que a Bíblia diz. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito forte, de fortaleza. Agora, vamos lá. A ousadia aqui não é ousadia para brigar, não é ousadia para arrumar confusão, não é ousadia para sair no braço, para dizer que é crente, mas não é bobo, mas é ousadia para você entrar, para decidir situações aonde Deus está te orientando e você não fica de braços cruzados. Você parte para cima depois de uma vida de oração, de consagração, de jejum, você age na ousadia e na intrepidez de Deus. É na de Deus que nós estamos falando, porque tem um pessoal aí que acha que ousadia é ser grosso, é acertar a orelha dos outros, é possuir o espírito do Anderson Silva, e acha que isso aí é ser ousadia. Não, isso aí não é ser ousadia, isso aí é ser fraco. Isso aí é ser fraco. Os fracos é que vivem por aí brigando e acham que é forte. Não, é fraco. A ferramenta do fraco é essa, é agredir. Infelizmente, não é disso que nós estamos falando. Por favor, explique bem isso para a sua turma, para que também não tenha alguém, de repente, ali que é um pouco impetuoso e acha que ele está no caminho certo. Ok?
Deus nos deu um espírito de amor. É o que o texto de 2 Timóteo 1,7 está dizendo. Não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Seja enfático nesse assunto aí, tá bom? Ousadia de Esther. A prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante de desafios da vida. Grifa isso, sublinhe isso, peça à sua turma, seus alunos, para grifarem, sublinharem essa parte da lição quando você estiver falando sobre ela. Aí nós temos exemplos, tanto quanto de Esther. Nós poderíamos citar Débora, poderíamos citar Ruth, como está citando aqui Esther. Então nós poderíamos citar outras mulheres, poderíamos citar, como ele cita aqui, Davi, Elias, poderíamos citar mais quem? Poderíamos citarmos Pedro, que foi ousado, né? A gente lê aqui no capítulo 4 de Atos, capítulo 4, versículo 29, depois deles serem presos por causa do coxo da porta do templo, e quando é solto, Pedro faz a seguinte oração a Deus: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas. Olha que coisa linda. Oh, aleluia. Sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Que coisa linda. Glória a Deus por essa palavra, por essa ousadia, por essa intrepidez desses homens. Não seja covarde. Não seja covarde. Não recua no tempo de guerra. Tem um salmo aqui que é o Salmo de Números. Deixa eu ler aqui para você, que de repente pode te auxiliar aí na sua aula. Nós estamos aqui simplesmente numa pré-aula. Não é nem uma pré-aula, é uma sinopse, é um auxílio, um resumo, para somar para que você possa somar aí com o seu conteúdo. Deixa eu ler aqui, peraí. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 9. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Olha, agora vamos trocar a miúdo isso aqui. Os filhos de Efraim armados com arcos era uma das melhores armas que tinha na época. Por quê? Porque o arco era uma arma de longo alcance. Os filhos de Efraim, armados com arcos, se acovardaram e fugiram no dia da batalha. É isso que a gente não pode fazer. Com a melhor arma, retroceder. Com a melhor arma, abaixar a guarda. Com a melhor arma, recuarmos. Não, vamos adiante, porque maior é o que está conosco. Então não seja covarde. Não seja covarde. Se a gente atentarmos para Juízes, no capítulo 7 e no versículo 3 de Juízes, Deus vai dizer para Gideão, diga aos covardes que voltem. Fala para eles voltarem. Nada de covarde na batalha, porque o covarde, ele, além de ter medo, ele amedronta as outras pessoas. Então, se afaste, diga para eles que volte, para não atrapalhar. E se não atrapalhar, já ajuda. Positivo. Seja corajoso. Tópico 1, subtópico 3. Coragem é o oposto de covardia. A coragem é uma das características dos que confiam no Senhor. Então seja corajoso, e é isso que vai te dar ousadia. Corajoso em Deus, tá? Seja corajoso em Deus, porque isso vai te dar ousadia para você guerrear com as armas
espirituais. Nada de medroso, seja como Davi, que apesar de jovem ainda, não teve medo de ir lutar, justamente por causa da autoridade que ele tinha em Deus, por manter a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Ok? O tópico 2 diz: para Deus nada é impossível, nada. Isso foi dito para Sara, nada é impossível. Foi dito para Maria, para Deus nada é impossível, não há limites para Deus. Deus age, Deus faz, Deus não conhece o impossível. Eu e você, nós conhecemos porque nós temos limites, mas Deus não tem limite. Então Deus faz aquilo que lhe apraz fazer, que lhe compete fazer, que está dentro das suas condições fazer. Creia em Deus. Por mais difícil que seja as tuas circunstâncias, por pior que seja a notícia que você recebeu, por mais difícil que seja o diagnóstico que chegou nas suas mãos, confia em Deus. Faça como Abraão, que em esperança criou contra a esperança, cessou a esperança humana, ou veio um diagnóstico onde há um desengano pela medicina. Crê contra a esperança. Crê contra a esperança. Isso é acreditar que Deus pode todas as coisas. Glória a Jesus por isso. Simples em suas atitudes. Tópico 2, subtópico 1. Simples em suas atitudes. A formosura do cristão não deve ser medida por sua beleza exterior, e sim por seu caráter. Eu quero ler com vocês Provérbios 30, 31. Provérbios 30, 31. Vamos lá, porque Deus está falando que mais importante do que a formosura é o caráter. Nós poderíamos citar também, já que nós estamos aqui de passagem, vamos ler Provérbios também 22, que diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Bom nome é caráter. Bom nome é bom testemunho. Agora vamos ao 30, 31, 30. 31, 30 de Provérbios. Olha o que diz. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Por que Esther era uma mulher louvada? Louvada aí, elogiada. Por que Esther era uma mulher elogiada? Por causa do seu temor a Deus. Não, são com atitudes simples, simples em suas atitudes. Isso é oriundo de pessoas que temem ao Senhor. Isso é oriundo de pessoas que sabem da sua carência e da sua dependência de Deus. Teme ao Senhor em todos os seus caminhos. Peça a Deus uma vida de temor. Esther, depois de 3 dias de oração, de busca a Deus, de jejum, de consagração, debaixo de um temor, de uma vida com Deus, ela decide colocar a sua vida em risco. Tema a Deus e você vai ver como é que a sua vida, como a nossa vida, passa a andar mais perto de Deus. Amém? Então vamos lá para o 2. 2, dê um passo a mais. Esther concluiu que era necessário agir para preservar a sua vida e a de todo o povo judeu. Ela transgrediu a norma, aproximando-se do rei, sem um chamamento oficial. Contudo, encontrou graça perante ele. Ou seja, era um assunto tão relevante, tão importante, que ela tinha que tomar uma atitude e colocar a vida dela em risco.
Mas antes que ela fizesse isso, ela foi para o princípio da oração, ela foi para a busca, ela foi para o jejum, ela foi na dependência de Deus e crendo, confiando que Deus iria intervir. E quando ela entrou, o rei, provavelmente já trabalhado por Deus, acreditou que o assunto que ela estava trazendo era um assunto de muita relevância e estendeu o seu bastão para que ela pudesse entrar. Eu disse na aula passada que, segundo a história, a única pessoa que poderia entrar no trono sem permissão, sem pedir, era justamente o filho primogênito, aquele que assumiria o reino, que era o sucessor do pai. Ele tinha todo o direito de entrar no trono, por ele já ser o sucessor. Mas ninguém poderia fazer isso. E a Esther teve uma atitude nobre. Então eu quero ler mais um texto que se encontra no livro de Salmos. Olha, não se esqueça, abra a Bíblia com seus alunos. Olha, isso é indispensável, hein? Então você não perca tempo, dê uma aula. Lembra que é uma aula de escola bíblica. Se é uma aula de escola bíblica, a Bíblia tem que ser lida, a Bíblia tem que ser aberta, tá bom? Nada de só ler revista, de contar história, de contar fatos. Leia a Bíblia. Bíblia, o aluno tem que sair dali edificado pela Bíblia. Salmo de número 37, versículo 23, diz assim, ó: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. A outra versão, a RC, diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. É esse fato aqui. Uma mulher nobre, uma mulher boa, uma mulher humilde, uma mulher de coração enorme. Os seus passos estavam sendo confirmados pelo Senhor. E o Senhor do céu estendeu o seu bastão também para que esse povo, Esther, não só entrasse no trono do rei Xerxes, Assuero, mas também com a vida de temor, de tremor e de busca a Deus, o cetro de Jeová também estava estendido para que aquele povo entrasse no trono de Deus. E eles entraram com oração e com jejum. Então, seja enfático aí, que o cetro de Deus está estendido para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que ousam entrar na sala do trono de Deus em oração, em jejum, em adoração a Deus. O trono de Deus está aberto e o cetro estendido para dizer: pode entrar, meu filho, só depende da tua disponibilidade. O cetro está estendido. Oh, glória a Jesus. O 2:3 diz: a segurança na confiança em Deus. Esther só pôde gozar da segurança divina porque confiou inteiramente em Deus. Escondeu-se na sombra do Todo-Poderoso. Escondeu-se na sombra do Altíssimo. Habitou no lugar do Altíssimo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ela descansou na sombra de Deus Jeová. Que coisa linda! E Deus os concedeu vitória. Confia em Deus. Creia em Deus. Isso é determinante para a nossa vida cristã ser uma vida vitoriosa. As vantagens de se fazer um planejamento. 3. Bom, Esther teve 3 dias para se planejar e só a presença do rei, só chegar na presença do rei no momento oportuno. Então, a gente tem no Esther também uma lição de planejamento. Vamos nos planejar para a gente não sair fazendo as coisas da cabeçada, depois não dá certo, aí fala que foi o diabo. Porque o crente é assim. Não se planeja, faz as coisas na cabeçada, gasta demais, erra demais, se atola
e depois joga a conta, terceiriza para o diabo. Ou terceiriza para o vizinho, ou terceiriza para um parente. Vamos planejar. Nunca erramos por planejar. Nunca erramos por planejar. Mas sem planejar, nós vamos errar. Com certeza. Planeja, planeja. Esté é um exemplo de planejamento. E o planejamento dá certo. Você nunca erra por planejar, mas sempre erra por falta de planejamento. Isso aí é óbvio. Então, faça um planejamento aí das suas ações, da sua vida material, da sua vida cristã. Vê se não está alguma coisa fora do lugar para que seja colocado no lugar. Amém? Seja enfático isso aí na sua turma, hein? Vamos lá, planejar é preciso. O planejamento da vida do cristão deve considerar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é bom você sempre também entender a soberania de Deus e saber que tudo está no seu controle. Nada foge do controle de Deus, nada. Deus mantém as rédeas ali em suas mãos. Fica tranquilo, não se apavora. As rédeas estão nas mãos de Deus. Planejamento produz sucesso. Os episódios narrados no livro de Esther ocorreram quando a maior parte do povo de Israel continuava vivendo no exílio. Nós já falamos isso aí lá na introdução do livro de Esther. Caso você não tenha ouvido ainda, procura lá o vídeo da introdução do livro de Esther. Nós falamos sobre esse assunto, abordamos esse assunto na introdução do livro. É uma aula só sobre a introdução. E depois nós fomos aí para a primeira aula do livro de Esther. Então é importante a gente entender que houve um planejamento daqueles que ali ficaram, porque já haviam se conquistado, se apossado ali de terras e por ali mesmo ficaram. E esse planejamento foi um sucesso, porque todo planejamento geralmente ele vai dar certo. Planeje-se. Planeje a sua vida familiar, planeje a sua vida com os filhos, planeje a sua vida espiritual, seu tempo de leitura de Bíblia, seu tempo de estar com Deus. Não abra mão desses planejamentos. Isso te fará trilhar caminhos de forças e de vigores espirituais. Espere o momento certo. Diante da bela história de Esther, temos aprendido que devemos agir no momento certo. Temos que saber o momento apropriado de lutar, pois se partirmos de qualquer jeito na ocasião errada, com certeza haverá uma enorme probabilidade de sermos atingidos pelo inimigo. Estela fez o seguinte, no versículo 4, depois que ela marca o banquete, e disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei, fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei a Amã, o banquete que Esther tinha preparado. É interessante que Esther, ela prepara esse banquete. Deixa eu achar aqui rapidamente. Ela prepara o banquete. Capítulo 5 que nós estamos lendo. Vamos lá. Respondeu Esther. Ela prepara todo o banquete. Então, e ela prepara um novo banquete. Versículo 8, dizia, se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei perceber minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Ou seja, ela prepara um primeiro banquete e nesse banquete ela não revela, ela cria uma expectativa.
e pede outro banquete para o dia seguinte. Ali fica toda uma expectativa, deve ter causado uma expectativa no rei, uma expectativa em Ramã. Ramã deve ter criado uma expectativa de que ele seria mais uma vez ovacionado. Então ela cria uma expectativa e é o que nós estamos falando aqui, ó, espere o momento certo, saiba o momento certo de agir, para que você não se meta em coisas erradas. Não troque os pés pelas mãos. Não seja uma pessoa precipitada, ansiosa, desesperada, afoita. Calma, conta até 10. Paciência, espera. Saiba que na crise não se toma decisão. Toda decisão tomada em crise geralmente dá errado. Então espera, abaixa a poeira. Organize-se mentalmente e aí vai para a decisão. Então, espere o momento certo, tenha paciência, não se precipite nas suas decisões, porque peca quem é precipitado. Ela prepara todo o ambiente e no dia seguinte ela revela tudo aquilo que o rei mandou que ela fizesse, falasse, o pedido que ela fizesse, ele daria para ela até a metade do seu reino. Então, parabéns para Esther pela sua ousadia, pela sua intrepidez, pela sua sabedoria, pela sua humildade, pelo seu temor e pela sua busca a Deus. Olha quantos adjetivos nós poderíamos atribuir a essa mulher, que foi uma mulher que marcou a história do povo judeu. Amém? Então, para nós concluirmos, nesta lição, vimos que na hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo o risco de morte, para salvar a vida, sua vida e a do seu povo. Aprendemos com Esther a importância do cumprimento, de cumprirmos nosso papel neste mundo, crendo em Deus, que nos chamou e nos capacitou. Amém? Então não se esqueça de se inscrever aí no canal, dá o seu like, o seu amém, comente, compartilha, diga se você está gostando dos resumos das aulas, deixa o seu comentário aí, deixa a sua crítica também, não tem problema, tudo aqui vai somar para um conteúdo de crescimento. Amém? Não se esqueça aí de acionar o sininho para que você receba as novas notificações do canal, ok? E compartilhe, divulgue aí para o seu amigo para que seja bênção também para a vida dele. Beijo no seu coração, eu estou acabando de ir embora.